cenário que passa na frente, minha gente enganada, esse povo inocente, ganância que move, o medo que impede a paz e o progresso. Ninguém entende que o medo daqueles que mandam é a inteligência da gente negou. Somos independentes, independência ou morte. Faz tempo, o povo esquece, lembra só do dia 7 de setembro. Ironia e injustiça, isso aqui tá uma zona. Futuro do país sem aula e ainda culpa professora. Pessoas sem visão, governo, tranque, educação. Segurança aqui na quebra, só se eu andar com o patrão. Nem quem tá foda, tem quem rouba e quem é roubado. Os verdadeiros marginais estão lá de braços cruzados. É uma máfia, é uma quadrilha, uma organização. É um cartel cheio de bosta que rouba dessa nação. Tem um recado de fato, aí seus putos engravatados. É o terrorismo sonoro do gueto, é bom ficar ligado. Terrorismo sonoro do gueto, devastação, as quebradas, viela, favela, conexão dos maneirinhos furados de bala, que não para, revolta sonora, explodiu das trombetas, arcanjo, veneno, som de malocas, terrorismo sonoro do gueto, devastação nas quebradas, viela, favela, conexão dos maneirinhos furados de bala, que não para, revolta sonora, explodiu das trombetas, arcanjo, veneno, som de maloca. Todo mundo balança, sigo firme com a minha lança contra a corda de gravata que propaga essa matança em tempos e a esperança é trocada pela arrogância. Verdadeiro segue firme no rap, traz a vingança. Vida de louco, de inferno, sufoco, é que nesse jogo somos marginal. Nossas crianças perdidas no crack, o governo criando mais um animal. Maioridade penal, problema global discutido na mesa. Enriquecido pela pobreza e alimentado pela realeza daqueles que acham que a solução é trancar os menores junto com a facção. Pensamento diabólico, sangue no olho, destruição. As cadeias se organizando, moleque não é mais vapor. Tô envolvido mais do que nunca. Bom dia aos nossos ouvintes da nossa Rádio Destaque. São 8 horas e 56 minutos em Esteio, nesta manhã chuvosa. Pelo menos parte das previsões meteorológicas se confirmaram. Estava previsto, segundo a Defesa Civil do Estado, chuva forte, ventania, rajadas de vento, granizo, raios, trovoadas, mas pelo menos aqui na região metropolitana, em Porto Alegre e arredores, só foi uma chuva, em alguns momentos forte, com algumas trovoadas e alguns raios, e a chuva persiste por grande parte desta manhã do dia 15 de março de 2018. Então, uma manhã de quinta-feira chuvosa aqui em Esteio, nos nossos estúdios, na rua Teodomiro Porto da Fonseca 134, bairro São Sebastião. Tá? O nosso programa Manchetes em Destaque começa num clima de chuva. Hoje, neste dia 15, como já havia falado anteriormente, estamos na 11ª semana do ano de 2018. Faltam 291 dias para a chegada de 2019. Estamos sob a regência do signo de Peixes. A fase da lua é a minguante e a estação do clima é o verão. Então, esses são algumas das notícias, alguns dos assuntos, temas relevantes da data de hoje. A professora Kátia Frank Ferreira, bom dia, professora Kátia. Tudo de bom para você, muito obrigado por estar sempre nos acompanhando nos nossos programas. Tá? Hoje também, no dia 15, é comemorado o Dia Mundial do Consumidor, então por isso que algumas lojas vão estar com promoções exclusivas nesta data, assim como alguns sites de venda pela internet vão ter algumas atividades em relação a esta data. Tá? O José Ivan, bom dia, José Ivan, bom dia de trabalho para você também. Tá? Agradeço a todos os compartilhamentos que estão tendo neste nosso programa, que abre a programação da nossa Rádio Destaque. Hoje também é lembrada a morte de duas pessoas que marcaram a história, uma na história do Brasil e uma na história do mundo. Primeiro, a nossa brasileira, que hoje é lembrado a morte do cantor Tim Maia. Há exatos 20 anos o Brasil perdia o grande músico brasileiro, tá?
que faleceu por vários problemas, problemas pulmonares, problemas de coração, muito em fator da sua obesidade, tá? Mas deixou o seu legado para a música brasileira, tá? Compositor, também foi responsável por introduzir o estilo soul, ritmos americanos junto à música brasileira, tá? Na nossa MPB. Então, hoje, há exatos 20 anos, o Brasil chorava a morte de Tim Maia. Tá? Ele deixou um legado. A Sil Pereira, bom dia. Sil, tudo de bom para você. Muito obrigado por estar nos acompanhando nessa manhã chuvosa. Tim Maia, inclusive, teve um filme, que tem o nome dele, conta um pouco da trajetória. Foi uma trajetória muito sofrida, muito, apesar do seu gênio difícil também, mas conseguiu fazer grandes amigos no meio e com certeza deixar o seu nome gravado na história da música brasileira. Hoje não tem festa que não toque Tim Maia, seja do Leme Pontal, Chama o Síndico, entre outras canções eternizadas por essa grande voz da música brasileira. E também hoje, só que muito tempo antes, é lembrada a morte do empresário e armador grego Aristóteles Onassis, em 1975. Além o milionário ficou conhecido por ter sido casado com Jacqueline Kennedy Onassis, viúva do então ex-presidente assassinado anos antes, JFK, o John Kennedy. Tá? Então essas são algumas informações que marcaram o dia 15 de março de 2000 que marcaram 2000. Fabiano, grande abraço da Paula, lá todo o pessoal de Novo Hamburgo, um abraço para vocês também, curtam essa chuva gostosa, um beijo na Antônia, aquela criança linda, e toda a família, um forte abraço para vocês, muito obrigado por estarem curtindo já nesta manhã chuvosa, tá? O programa Manchetes em Destaque. Vamos às manchetes dos jornais de hoje. Jornal Folha de São Paulo, do maior cidade do Brasil, uma das mais importantes economicamente. A principal manchete: Temer ameaça agir na OMC contra a sobretaxa de Trump. Tá? Estudo revela que água em garrafa contém plástico. Algo perigoso. Tá aí. Reino Unido acusa a Rússia e expulsa 23 diplomatas. Tá? Também é foto do jornal Folha de São Paulo. Professora teve o nariz quebrado em ato contra a reforma da Previdência na Câmara Municipal de São Paulo. Tá? João Dória quer aprovar o texto neste mês. Tá? O caderno Folha Ilustrada: séries retratam prostitutas que trabalham por opção e prazer. Tá? Itaú Cultural enviará para a perícia cerca de 30 obras sob suspeita. Cientista singular, repercutindo a morte do cientista inglês Stephen Hawking ontem, tá? Apesar de todas as suas limitações, tá? Ele deixou o seu legado e influenciou as futuras gerações de físicos para a humanidade. Tá? Também Lula mira Fachin para obter habeas corpus no STF. Fracassa o plano de sindicatos para manter o imposto. Tá? Então essas são algumas das manchetes do jornal Folha de São Paulo desta quinta-feira, 15 de março de 2018. Jornal Estado de São Paulo, também da capital paulista. Tá? Com certeza informações e assuntos ligados à política, que ainda está nos norteando, com certeza. Tá? Além de a morte de ontem do físico inglês. No caderno Paladar, receita de Páscoa, varia o clássico bacalhau com novos preparos. Já estamos dando
Dicas, já no Caderno Paladar do Estado de São Paulo. Caderno 2, de volta, Marina Lima lança CD Novas Famílias com Inéditas. Por candidatura, Meirelles propõe pacto de risco a Temer. Tá? Então, o ministro quer concorrer ao Planalto pelo MDB com o compromisso de fazer seu nome decolar até julho. Vereadora do PSOL é assassinada a tiros no Rio de Janeiro. Ó, para Girlane, nossa fiel ouvinte lá da capital fluminense, tá? A vereadora do Rio, Marielle Franco, do PSOL, foi morta a tiros ontem à noite em um carro na região central na cidade. Ela saía de um evento do movimento negro quando foi atacada. O motorista dela também morreu. Os criminosos fugiram. A polícia investiga se houve execução. O ministro Raul Jungmann, da Segurança, falou com o interventor, o general Braga Neto, e colocou a Polícia Federal à disposição. Então, agora a violência chegou aos altos escalões, inclusive uma vereadora do PSOL foi assassinada brutalmente. USP, Unicamp e Unesp querem mais verbas para inclusão. Lula aumenta a pressão no STF. Plano prevê peso menor no BNDES da economia. Odebrecht pagou a ex-presidente do Peru na Suíça. Protesto contra a Previdência de São Paulo deixa 3 feridos. Então, professores protestaram ontem em São Paulo contra o projeto de reforma da Previdência Municipal, que prevê aumento da alíquota de contribuição de 11% para 14%. 3 ficaram feridos no confronto com guardas civis. Tá? Então, essa é uma das manchetes, entre outras, do jornal Estado de São Paulo, da capital paulista. Vamos ao jornal O Globo, tá? Da capital do estado do Rio de Janeiro. Líder da Maré, vereadora do PSOL, é assassinada a tiros, como já havia falado. O carro de Marielle Castro, quinta candidata mais votada na eleição em 2016, foi perseguido e alvejado 9 vezes. Tá? Então, todas as informações sobre... Ela foi eleita com 46 mil votos no Rio de Janeiro. Tá? Então, essa tragédia que hoje está sendo noticiado em vários jornais, sites, emissoras de rádio e televisão, a repercussão da morte da vereadora do PSOL, Marielle Franco, no Rio de Janeiro, pelo PSOL. Fundo público financia leilão por deputados. Tá? Essa é uma das manchetes do jornal O Globo, como também comando da intervenção avalia mudar a jornada de trabalho da PM. E, claro, mais uma vez, a repercussão da morte de Stephen Hawking, a mente que superou tudo. E, com certeza, mostrou-se a superação de tudo. Tá? Estas e outras notícias estão no jornal O Globo. Tá? O jornal Extra, também do Rio de Janeiro, evidencia e é a manchete principal da morte desta vereadora, tá? Da vereadora executada no Estácio, 4 dias após criticar a atuação da polícia carioca. Marielle de Franco, do PSOL, é morta a caminho de volta para casa. Este Mengão é bonito de ver. Então, no caderno Extra, o garoto Vinícius Júnior sai do banco e faz 2 golaços que garantiram a vitória do Flamengo de virada sobre o Emelec. O time agora é líder do seu grupo na Libertadores da América. Tá? A série que estreia no canal TNT, canal a cabo, sobre prostituição e incesto. E Hospital de Bom Sucesso tem crise na emergência. Tá? Intervenção quer mudar as escalas e folgas da PM. Isso e muito mais você encontra no jornal Extra do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se tem mais alguma intervenção nossa aqui.
Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. O Rafael e a Aline lá do Santo Inácio, bom dia para vocês, para as crianças, tá? Para a Julie, para o Iago, tudo de bom para vocês. Um forte abraço a toda a família e agora mais uma integrante que está chegando ao lar. Jornal Correio do Povo, Porto Alegre. Defesa faz novo pedido ao STF, tá? Faz novo pedido para evitar a prisão de Lula, tá? A morte de um gênio da física, a repercussão da morte do cientista londrino, né, inglês. Sumiço de menina completa uma semana em Caxias do Sul. A menina Marielle, de 7 anos, que estava indo para a escola, desapareceu subitamente. Assaltante é morto e PM fica ferido em perseguição. E São Lucas, cão leva alegria para crianças no hospital. E tecnologia, desde da 0h01 de hoje, a TV no Rio Grande do Sul é totalmente digital. Ontem à meia-noite ocorreu o ato de desligamento do sinal analógico em Porto Alegre e outras 106 cidades brasileiras, 106 municípios no Rio Grande do Sul, e até 2023 todo o estado estará 100% digital, tá? E o esporte, Inter ganha de 2-0 do Cianorte e vai em frente na Copa do Brasil, tá? Então essa é uma das manchetes do jornal Correio do Povo de Porto Alegre, 15 de março de 2018. São 9h11 em Esteio. Tá, o nosso programa Manchetes em Destaque, tudo o que está repercutindo nos jornais de hoje. Jornal 0 Hora de Porto Alegre. Gilmar Mendes livra 4 de prisão em segunda instância e eleva a atenção no caso de Lula. Tá? A decisão do ministro ocorre no momento em que a defesa do ex-presidente aguarda que a presidente do STF, Carmen Lúcia, coloque na pauta do plenário votação de habeas corpus que podem evitar a prisão do petista. Tá? Também repercute no jornal 0 Hora, aqui no Rio Grande do Sul, mesmo sendo de um outro estado, a morte da vereadora do PSOL no Rio de Janeiro. Tá? Missão cumprida. Após perder um pênalti, D'Alessandro fez o segundo gol do Inter no 2-0 sobre o Cianorte no Paraná. O resultado classifica o time para a 4ª fase da Copa do Brasil. A partir de hoje, a preparação é para o Grenal na Arena no próximo domingo. Droga contra o câncer pode ser... Terminou aqui. Vamos aos nossos colaboradores. Tá? São 9h15 e a gente volta já.
Aí voltamos com o nosso programa Manchetes em Destaque desta manhã, depois de vocês terem apreciado através da nossa live os nossos colaboradores aqui da Rádio Destaque. E se você quer que o seu negócio, o seu serviço mereça, ganhe um destaque, entre em contato conosco aqui, pode entrar pela nossa fanpage no Facebook, Jornal Destaque, ou pelo e-mail tvdestaquers@gmail.com. Ou se quiser vir aqui nos conhecer, pode vir direto aqui à nossa sede na rua Coronel Teodomiro Porto da Fonseca, 134, bairro São Sebastião, em Esteio, que serão todos muito bem-vindos, vão poder nos conhecer e também ver como é que é o nosso trabalho diariamente aqui na nossa Rádio Destaque, tá? A Elvira Pimentel, bom dia, Elvira, tudo de bom para você. A Mara Ferreira também, um bom dia. Excelente manhã de quinta-feira, mesmo chuvosa, que é muito bom, já que já estamos quase chegando ao outono, tá? E a todos que estão nos acompanhando, aqueles que estão curtindo, né? O Fabiano, a Ju, a Paula, a Ana Maria José Jung Gonzalez, lá de Porto Alegre, minha amiga, um abraço para você, tudo de bom, muito obrigado por estar sintonizado aqui na nossa live da Rádio Destaque, da nossa fanpage também na Rádio Destaque e pelo nosso site destaque.tv, tá? Muito obrigado a todos de coração, tá? Continuando aonde que nós havíamos terminado, a morte do cientista inglês, e a droga contra o câncer pode chegar ao Rio Grande do Sul somente em abril, tá? Então o nome dela é Trastuzumab, é considerado um dos medicamentos mais eficazes para tratar tumores em estágio avançado na mama. Então é principalmente para as mulheres que têm câncer de mama. E o mundo em desacordo nas fronteiras do pensamento. O ciclo de palestras entre maio e novembro debaterá guerras culturais e dificuldades de consenso. Tá? Essas são algumas das manchetes do jornal 0 Hora de Porto Alegre. E o jornal Diário Gaúcho, também de Porto Alegre, da nossa capital do Rio Grande do Sul, tá? Repercute ontem a volta de Arthur, dilema de Renato. O volante é o principal mistério no Grêmio, tá? Dia do consumidor, como agir diante de um problema. Então ali você vai poder conferir dicas sobre esta data, tá? O câncer de mama, como havia falado, o drama à espera de medicamento. E ontem, na Copa do Brasil, o Internacional vence com gols de Patrick e D'Alessandro, emplacam 2-0 contra o Cianorte no Paraná e mantém-se na Copa do Brasil. Tá? O sorteio definirá o próximo rival colorado. Não deu chance para o Azarão. E isso é a principal manchete. Suspeito é morto e policial baleado após assalto em Porto Alegre. Então a violência não está somente nas principais cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, mas também em situações bem graves aqui no estado do Rio Grande do Sul. Até uma coisa que eu queria falar, que eu não comentei com vocês, foram as manchetes das revistas, que segunda-feira, excepcionalmente, não tivemos live por problemas de melhoria do nosso sistema aqui. Tanto a live quanto a rádio, não tivemos oportunidade, que é o seguinte: as manchetes das revistas que estão nas bancas, tá? As principais revistas do Brasil, revista Veja, tá? STF, a defesa de Lula pressiona a ministra Carmen Lúcia para evitar a prisão do petista já em abril. E as páginas amarelas: Trump não gosta de pensar, diz Michel Wolff, o biógrafo, nada oficial do presidente americano.
E a música eletrônica, sucesso internacional de Alok, abre caminho para a nova safra de DJs. Inclusive, Alok já esteve tocando aqui em Esteio, em alguns eventos aqui no Parque Assis Brasil. A sombra do presidente. O desfecho inédito do STF levanta a suspeita de que o misterioso coronel Lima seja a laranja de Temer em alegados pagamentos de propina. Tá? E exclusivo, com sigilo bancário quebrado, o coronel fala pela primeira vez. Tá? Então, tá aí a manchete, as principais manchetes, entre outros assuntos, da revista Veja, desta semana, que encontra-se em todas as bancas do Brasil e aqui de Esteio também. A revista Isto É também encontra-se nas bancas. A verdade sobre Maria Madalena. A verdade de Maria Madalena. Novo livro e filme trazem à tona o lado feminista da mulher que anunciou a ressurreição de Cristo, bem no período da Quaresma. Esta é a principal manchete da revista Isto É, que também tem o PT sem Lula. Com o ex-presidente fora da sucessão e perto da prisão, o partido racha e perde espaço. Motel na cadeia. O escândalo das suítes decoradas para encontros íntimos onde os presos da Lava Jato no Rio. E Delfim Neto, Polícia Federal investiga 15 milhões em propinas pagas ao ex-deputado. Inclusive, nós havíamos falado, quando, no dia seguinte que estourou essa questão aí, a gente falou sobre isso, sobre essa repercussão, e deu no que deu. E a revista Época, que tem uma foto de capa muito subliminar, uma foto de capa muito interessante, até a foto de capa da revista Época, desta semana, tá? Que ambas as três revistas têm fotos, ou fotos montadas, ou fotos sem, ou pintura, ou sem identificação de rosto, por coincidência. Mas são assuntos diferentes. Todos contra uma, quase 2 anos depois, a vida da vítima do estupro coletivo no Rio de Janeiro. Então, a jovem fala sobre o ocorrido. Tá? O FIB fala, 30 dos maiores executivos brasileiros revelam o que pensam sobre a economia e o futuro do Brasil. Boulos versus Maia, 2 presidenciáveis concordam em discordar. Fogo e Fúria, um capítulo inédito da explosiva biografia não autorizada de Trump, por Michel Wolff, tá? Que também encontra-se na revista Veja, nas páginas amarelas, e na revista Época também há uma entrevista, mas talvez com certeza os detalhes sobre esse estupro coletivo no Rio de Janeiro, que é muito impactante, com certeza mexe muito com a vida de mulheres, e principalmente de uma jovem carioca vítima dessa tragédia que, enfim, pautou muitos jornais. Simone Jacobos Rodrigues, bom dia, Simone, toda a família, as filhas, o marido Zé, todo mundo, um abração. Excelente quinta-feira para todos vocês. Tá, o nosso programa Manhã em Destaque. Manhã em Destaque não, desculpa, Manchetes em Destaque. O M quase confunde a gente. Tá? E para encerrar, depois de eu ter abrido esse precedente para as revistas semanais que estão nas bancas, tá? Aqui da região, tá? Além do nosso jornal Destaque, que também está nas bancas de Esteio, Sapucaí do Sul, e o jornal Expresso Metropolitano, distribuído gratuitamente em Esteio, Sapucaia e Canoas, outro jornal da região é o jornal NH de Novo Hamburgo, qual que tem a manchete é inexplicável. Tá? O inexplicável é referente ao Noia levou 1-0 contra o São José em casa. Tá? E o Noia teve alguns atritos em relação a isso, e poderão ocorrer mudanças no Noia de Novo Hamburgo. Tá?
2 consórcios se candidatam para obras do BID, tá? Saiba por que os Correios estão atrasando as entregas, tá? Igrejinha perde a segunda, passeio e vaga no Paraná, e novidades para quem gosta de carro. O Caderno Carros, do jornal NH, traz muitas novidades sobre isso. IPVA traz fôlego de 45 milhões para a região. Tá? Então, o montante se refere à fatia dos municípios, que arrecada nos meses de janeiro e fevereiro. Recursos serão investidos prioritariamente na educação e saúde. E no Vale dos Sinos, bando lesava usuários de planos de saúde. E em Campo Bom, paralisação deixa usuários 5 horas sem ônibus. Então essas são algumas das manchetes do jornal NH da região de Novo Hamburgo. Falamos das revistas, falamos do que vai acontecer hoje no dia de hoje, nesta quinta-feira, 15 de março de 2018, são 9 horas e 27 minutos. Quero agradecer a todos que curtiram a nossa live, a Janaína Santos, nossa colega aqui da Rádio Destaque, que hoje à tarde, às 2h30, vai ter o programa Fala Conselheira, sempre com temas interessantes ligados aos direitos humanos e ao cidadão brasileiro. Tá? O Edson Santos, nosso colega, a Kátia Frank Ferreira, a Marilene Correia, o José Ivan, que eu já havia falado anteriormente. Então, a todos, muito obrigado. Só lembrando que hoje também é lembrado o dia de São Clemente Maria Hofbauer. Ela foi uma eremita religiosa e foi santa canonizada pela Igreja Católica e é considerado o segundo fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. E para finalizar, uma frase, provérbio popular: muitas vezes se diz melhor calando do que falando em demasia, tá? Então hoje o programa Manchetes em Destaque está ficando por aqui. Até amanhã, neste mesmo horário. Tchau!